Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse curso Mineração e Análise de Dados do LinkedIn. O meu nome é Jones Granatier e eu sou o fundador da plataforma IA Expert Academy, que é uma plataforma de cursos online sobre inteligência artificial e ciência de dados. E nesse curso nós vamos abordar basicamente 3 bases de dados que nós vamos fazer a extração do LinkedIn. Nós vamos usar o meu perfil do LinkedIn como estudo de caso nesse curso e você pode também usar o seu próprio perfil. Dessa forma você vai conseguir fazer as análises personalizadas. Nós vamos analisar as conexões entre os usuários, os convites que são enviados, tanto convites que você envia para outras pessoas, quanto convites que as pessoas enviam para a sua conta do LinkedIn, e também vamos utilizar algumas técnicas de processamento de linguagem natural e vamos fazer uma análise das mensagens que você envia e também que você recebe dos seus contatos. Vamos agora visualizar o conteúdo do curso. Primeiramente, nós vamos trabalhar com a extração de dados do LinkedIn de 2 maneiras. Primeiro, utilizando a API, dessa forma você pode fazer uma codificação em Python para acessar alguns recursos do LinkedIn e também por meio de arquivo CSV, que você pode acessar diretamente a sua conta e solicitar essas bases de dados diretamente do seu perfil. O foco do curso será nessas bases em CSV. Logo na sequência, vamos analisar a base de dados das conexões entre os usuários, ou seja, dos seus contatos do LinkedIn, e vamos trabalhar com várias visualizações, como por exemplo, esse gráfico que vai mostrar o número de novas conexões por data. Temos esse outro gráfico bem interessante que é chamado do Tree Map, que nós podemos observar quais empresas estão conectadas com você, que é muito parecido com esse outro gráfico, que nós temos as localizações das pessoas. Note que nós temos os países no topo, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México e outros países. Esses são os meus contatos do LinkedIn, e você vai poder fazer com os seus próprios contatos também. Se nós clicarmos em Brasil, nós temos a divisão por cidade. Perceba que a maioria dos meus contatos, 43, estão em São Paulo, 16 no Rio de Janeiro, 14 em Curitiba e assim por diante. E se você fizer a abertura dessas cidades, por exemplo, abrindo São Paulo, perceba que é feito o agrupamento por cargo. Nós temos os Data Scientists, professores, analista programador pleno e assim por diante. E esses nomes são nomes fake, pois para manter a privacidade dos dados, nós vamos utilizar também uma biblioteca para fazer o mascaramento desses dados. Clicando em Data Scientist, perceba que aparecem as 2 pessoas que possuem essa profissão. Dessa forma, você pode navegar facilmente nesse gráfico. Por exemplo, caso você queira visualizar os contatos dos Estados Unidos, serão mostrados todos os agrupamentos, 9 contatos em Nova York, 7 contatos em Miami e assim por diante. Esse é um dos gráficos mais interessantes que nós vamos gerar. E aqui nós temos a separação por empresas. Por exemplo, tenho contatos do Itaú, contatos do Hotmart, da TOTS e assim por diante. Nós também vamos aplicar técnicas de similaridade entre strings para nós fazermos o agrupamento das profissões. Perceba que nós temos supervisor de operações, aqui são mostradas as pessoas que fazem parte desse grupo. Temos founder e CEO e fundadora, as pessoas que fazem parte desse grupo. Dessa forma, você pode verificar quais são os contatos que estão em um determinado grupo de profissões, ou seja, aquelas profissões que são similares. Vamos supor que você tem a intenção de trabalhar em uma dessas profissões. Dessa forma, você pode visualizar quais são os contatos da sua rede do LinkedIn que possuem uma profissão que você tem interesse. Temos essa outra visualização, formato um pouquinho diferente para fazer a representação desse mesmo gráfico, com o agrupamento
das profissões e as pessoas que trabalham em cada uma delas. Além das conexões entre os usuários, nós vamos explorar a base de dados de convites, que é muito parecida com essa base de conexões. Aqui você pode observar aquele mesmo gráfico que eu havia mostrado a execução. Nós também vamos gerar um outro gráfico que vai mostrar o posicionamento dos seus contatos no globo, ou seja, você pode visualizar onde a maior parte dos seus contatos está localizado. E o interessante desse experimento é que o LinkedIn não oferece nativamente a possibilidade de você ter os dados de localização. Portanto, nós vamos utilizar APIs de localização e o objetivo será passar o nome da empresa que a pessoa trabalha. Com isso, nós vamos conseguir obter a latitude e a longitude do local e, consequentemente, conseguiremos obter o país e a cidade de cada um dos seus contatos. Nós também vamos fazer uma visualização bem interessante utilizando o Google Earth. Podemos observar essa visualização em que cada um desses pontos representa um contato da minha rede do LinkedIn. Dessa forma, nós podemos rodar esse globo do Google Earth e verificar onde estão os contatos. Por exemplo, nós podemos selecionar esse contato, clicamos, que é o Benjamin Miller, que é o nome fake que nós vamos gerar, clicamos em apresentar e ele vai direcionar exatamente a localização desse contato. Então aqui nós temos que esse contato está nessa posição. Podemos voltar, ele mostra a visualização maior do globo, e nós podemos visualizar outros contatos em outras partes. Podemos, por exemplo, dar um zoom. Selecionamos esse contato em Portugal. Clicamos em apresentar e ele vai direcionar exatamente para a localização. É uma maneira bem interessante para que você tenha uma visão bem abrangente da localização dos seus contatos do LinkedIn. Logo após, nós vamos trabalhar com a base de dados de mensagens para nós fazermos a aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural. Vamos trabalhar com a detecção de idiomas. Por exemplo, esse gráfico mostra que a maior parte das mensagens do meu LinkedIn estão em português. Temos mensagens em espanhol, mensagens em inglês e aqui tem alguns outros idiomas. Vamos fazer a geração da nuvem de palavras, que vai indicar os termos mais frequentes relacionados às mensagens que eu troco com os meus contatos. Também vamos trabalhar com a extração de entidades nomeadas. Por exemplo, ele identifica aqui Jones Roberto, aqui Jones novamente, tem essa tag per, que significa uma pessoa. Dessa forma, você pode identificar pessoas, localizações e também as empresas que você está citando nas suas mensagens. E vamos trabalhar também com a classificação de sentimentos, tanto em inglês quanto em português. Aqui temos algumas mensagens em inglês e nós vamos fazer a detecção se é um sentimento positivo, um sentimento negativo ou um sentimento neutro. E para isso nós vamos executar várias tarefas para nós pré-processarmos todos esses textos. Mostrando um pouco do código, aqui nós temos a classificação dos sentimentos em português. E no final nós podemos gerar um gráfico como esse, que vai indicar que a maior parte dos meus textos, 177, são positivos, e aqui temos 45 textos que foram classificados como negativos. Com relação aos pré-requisitos desse curso, lógica de programação, e também é recomendável que você conheça o básico da linguagem de programação Python. Todos os exemplos serão desenvolvidos utilizando a ferramenta online Google Colab. Dessa forma, você não vai ter nenhum problema sobre instalação de bibliotecas. Basta que você tenha um browser, um navegador de internet, que você vai conseguir acompanhar 100% desse curso. E alguns detalhes importantes. Esse não é um curso sobre o LinkedIn, ou seja, você não vai aprender o que é a ferramenta, como utilizar,
como mandar mensagens, como fazer postagens. É um curso da área de análise de dados que nós vamos somente extrair as informações do LinkedIn. Nós também não vamos desenvolver aplicativos para o LinkedIn. O objetivo, conforme eu comentei anteriormente, é nós aplicarmos técnicas de inteligência artificial, de ciência de dados, para nós fazermos a análise das informações. E não é necessário que você tenha um perfil no LinkedIn para você acompanhar esse curso, pois eu vou disponibilizar os dados do meu próprio LinkedIn. Dessa forma, você vai conseguir acompanhar tranquilamente o curso. É claro que se você tiver um perfil no LinkedIn, você vai poder executar esses códigos utilizando os seus próprios dados. Com certeza, as análises ficarão mais interessantes. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso e na próxima aula já vamos iniciar as implementações práticas. Obrigado e até lá!